Olá amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fluzone, Salações Tricolores. Eu sou o Novanta e o tema do vídeo de hoje é Alexander, que mais uma vez tem demonstrado interesse, tem atraído interesse na verdade dos times da Europa, tá? Mas antes de a gente falar tudo que temos sobre o Alexander até agora, vou pedir para você se inscrever no canal, gente. Se você chegou aqui e não conhece o canal Fluzone é um canal novo, focado unicamente no Fluminense, ok? Então aqui a gente vai dar notícia, a gente vai fazer reações de alguns vídeos que a gente tem na internet, e principalmente para fazer a defesa institucional do Fluminense Futebol Clube, ok? O clube da Europa que está interessado no Alexander é o Galatasaray, da Turquia, ok? Eu vou reagir aqui a um vídeo, tá? Eu peguei um vídeo do YouTube. Aparentemente é de um repórter que cobre o Galatasaray e todos os times da Turquia, ok? E ele que noticiou o interesse do Galatasaray no volante do Fluminense Alexander, ok? Então eu vou reagir aqui o vídeo. Eu peguei o vídeo e coloquei uma dublagem em português de Portugal, foi o que eu consegui, para ficar mais fácil para todo mundo entender o que está sendo falado, e para todo mundo conseguir entender o que está sendo falado no vídeo. E eu vou reagir ao vídeo, e durante o vídeo eu vou dando algumas informações e comentando algumas coisas, ok? Então vamos lá! Sim, é isso, o Galatasaray está interessado nesse jogador. Alexander veste a camisa do Fluminense. Este jogador nasceu em 2001 e joga no Fluminense. Jovem, candidato à estrela, o valor atual no mercado é de 13 a 14 milhões de euros. Então aqui a gente já vê qual seria para o mercado o valor, segundo o repórter chamado Jakub Sinar. O valor de mercado do Alexander para o mercado é entre 13 e 14 milhões de euros. Pois bem, o Galatasaray está em contato com o clube brasileiro sobre esse jogador. O seu jogador. Ele pergunta as condições. No futuro jogará em um dos importantes clubes da Europa. Não sabemos se será o Galatasaray ou não, mas está começando um processo de negociação para esse jogador. Então aqui duas coisas. Segundo o repórter, o Jakub, o Galatasaray já sondou informações do Alexander junto ao Fluminense. Primeira coisa que ele falou aqui, nessa parte do vídeo, tá? Eu acho estranho que aparentemente não vazou nada saindo aqui do Brasil com relação a essa sondagem do Galatasaray com o Alexander. Uma outra coisa que ele falou aqui que é muito importante é que ele acha que o Alexander no futuro próximo vai estar jogando num grande clube da Europa, tá? Isso mostra o grande potencial que tem o Alexander, né? Vamos continuar aqui vendo o vídeo. Abrir e assistir os vídeos dele, ele tem um pé esquerdo incrivelmente bom. É um jogador que vai melhorar o meio campo do Galatasaray ao lado do Torreira. Primeiramente, esses brasileiros têm muito talento em campo. 10 desses jogadores são suficientes. Provavelmente haverá mais desse jogador depois de Roya. Haverá muito debate, mas não é uma transferência fácil. Perguntei à frente brasileira, quanto seria isso em liras para levar o Alexander do Fluminense? Quanto nos custaria? Porque Galatasaray, se tivessem se classificado para a Liga dos Campeões, fariam essa transferência financeiramente agora. Aqui ele fala o seguinte: Galatasaray tivesse classificado para a Liga dos Campeões. Na verdade é o seguinte: o Galatasaray ele jogou a Liga dos Campeões, só que ele não se classificou para o mata-mata da Liga dos Campeões. Ele ficou em terceiro no grupo. Por isso que ele falou que ele falou o seguinte: se o Galatasaray tivesse passado de fase, o Galatasaray estaria melhor financeiramente para fazer uma proposta pelo volante Alexander, tá? Mas como ele ficou em terceiro no grupo, ele não passou para o mata-mata. Eles fariam isso claramente. Eles adicionariam o Alexander à sua equipe. Porque você pode ganhar 30 a 40 milhões de euros com esse jogador no futuro. Então é que muitos clubes médios da Europa, eles fazem com alguns jogadores daqui do Brasil. Eles compram um jogador do Brasil por um preço muito baixo. Em pouco tempo eles conseguem revender esse jogador com preço muito, muito alto, tá? E o Fluminense tem dois casos recentes de sucesso com relação a isso, né?
O Watford ele comprou o Richarlison, depois ele vendeu para o Everton, que depois o Everton vendeu para o Tottenham. E também o Watford comprou o João Pedro, que depois ele vendeu para o Brighton. Tá? Então, o que ele está falando aqui é o seguinte: a gente vai comprar esse jogador, pelo que ele está falando aqui, por 13, 14 milhões de euros. E depois a gente consegue revender esse jogador para um clube maior da Europa por 30, 40 milhões de euros também. Vamos continuar aqui vendo o vídeo. E é um grande jogador. A parte brasileira também disse isso. Eles não deixam abaixo de 8 a 9. Esse processo de negociação certamente continuará. Isso aqui é uma coisa que me incomodou bastante. Eu não sei se, quando ele fala assim, a parte brasileira, quer dizer que são pessoas aqui do Brasil que deram essas informações para ele. Mas 8 e 9 milhões de euros pelo Alexandre eu acho um absurdo. Já começa por aí, eu acho um absurdo, tá? Uma outra coisa importante que ele falou aqui é que essa parte brasileira também classifica o Alexander um excelente jogador, né? Essas negociações de transferências começaram durante este período. É um dos jogadores seguidos pela equipe de olheiros do Galatasaray. Mesmo que não haja intervalo, o Galatasaray tem memória institucional na transferência. Você sabe, se eles estão interessados em um jogador, eles continuam a fazê-lo. A Quinzia era um desses jogadores. O Galatasaray estava interessado no último período de transferência. Não aconteceu naquela época. Vamos anotar este Alexander. Galatasaray é assim. Com certeza tentarão durante o intervalo, caso contrário, há uma possibilidade novamente no final da temporada. Sim, é isso, garoto. Então, deixa eu parar aqui o vídeo. Então aqui no final aqui ele fala o seguinte, que o Galatasaray, assim como o Fluminense, aí tem um setor de scout. Ele já monitora o Alexander há algum tempo, tá? Então eles vão tentar contratar o Alexander. Se não for agora, a gente sabe que essa janela de transferência no começo do ano não é a principal janela de transferência da Europa, é sim a de julho. Tá? Então ele falou, se não tentar agora, ele vai tentar depois. Pois bem, pessoal, dando continuidade ao vídeo, vamos trazer aqui algumas informações do Alexander. Tá? Depois a gente finaliza o vídeo com o que eu acho do que foi falado lá no vídeo pelo Yanup, né? Pelo Yakup, perdão. E o que eu acho qual a minha opinião sobre essa negociação, essa possível negociação envolvendo o Alexander, tá? Então esse aqui é uma reportagem de fevereiro de 21, falando que no primeiro contrato profissional que o Alexander ele assinou com o Fluminense, tá? Então aqui, ó, volante campeão brasileiro sub-17 com o Fluminense, Alexander assina o primeiro contrato profissional. Novo vínculo é de 3 anos e multa rescisória de 40 milhões de euros, tá? Então aqui a gente já tem a primeira informação que quando o Alexander assinou o primeiro contrato, a multa já era de 40 milhões de euros, ok? Então aqui, o volante Alexander, de 17 anos, assinou nesta quinta seu primeiro contrato profissional com o Fluminense. O vínculo é válido por 3 anos, que é o máximo permitido para jogadores com idade entre 16 e 18 anos, indo até o final de janeiro de 24, ok? Então, quando ele assinou esse primeiro contrato, esse contrato ia até esse mês agora, janeiro de 24. E estabelece a multa rescisória para o mercado internacional é de 40 milhões de euros, ok? O anterior vínculo, né, era amador e com contrato de formação que ia até 2022. Logo depois, o Alexander ele renovou o contrato. Aqui, ó. Alexander renova o contrato com o Fluminense até 2026. Então ele tinha um contrato que ia até janeiro de 24, depois ele renovou. E o contrato dele, depois eu vou mostrar para vocês, vai até março de 26. Ok? Uma outra coisa, não é a primeira vez que clubes da Europa têm interesse no Alexander. Aqui é uma notícia do site UOL, do Bruno Andrade, que diz que destaque do Fluminense, Alexander está na mira do Benfica. Aqui essa reportagem é desse último ano que passou, 10 de maio de 23. Dos principais destaques do Fluminense na atual temporada, Alexander está sendo acompanhado de perto pelo Benfica. O clube português vê muito potencial no jogador e não descarta avançar com uma proposta no futuro. Tá? Eu não sei se
o Benfica chegou a fazer alguma proposta oficial, tá? Mas ele tinha interesse. O que mudou desse interesse do Benfica para o interesse do Galatasaray? Mudou isso aqui, ó. Nas últimas semanas, alguns clubes da Europa assinaram com propostas na casa de 10 milhões. Então, no meio de 23, o interesse foi gerado na casa dos 10 milhões, tá? O Yakup, já fez a proposta, já falou que o Galatasaray está pensando em investir entre 13 e 14 milhões, ok? Que já é uma valorização, tá? E uma outra dúvida que a gente tem: qual é a porcentagem que o Fluminense tem do Alexander? Então aqui, ó, esse aqui é o documento que fala lá do Fluminense, né? Então aqui, ó, Alexander Christian de Gomes da Costa, representante definitiva do Fluminense, e tem contrato até o dia 31 de março de 2026. E o Fluminense detém 90% dos direitos econômicos do jogador. Agora eu vou ter aqui para finalizar e para deixar as minhas considerações finais. Primeiro, é absolutamente normal que os jogadores mais jovens desse elenco do Fluminense atraiam a atenção de grandes clubes e médios clubes da Europa, tá? O Fluminense é um clube muito formador. O Fluminense é o atual campeão da Libertadores, então é absolutamente normal, tá? Eu acho um valor entre 13 e 14 milhões de euros um valor baixíssimo. Eu acho muito baixo, principalmente pelo grande potencial que o Alexander tem. Alexander é um jogador que jogou em praticamente todas as seleções de base do Brasil. É um jogador que foi importantíssimo para o Fluminense no primeiro semestre de 2023. E ele vai ser muito mais importante nesse ano de 24, ainda mais com a possível e inevitável saída do André. Então, eu sou totalmente contra a negociação nesse valor, tá? Eu acho que o Galatasaray e outros clubes da Europa vão vir forte para pegar esses jogadores mais novos do Fluminense, mas eu acho esse valor muito, muito, muito baixo, tá? Essa é a minha opinião. Queria saber a opinião de vocês, se vocês negociariam o Alexander nesse momento e por qual valor vocês topariam iniciar a conversa, ok? Deixa aí nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Compartilhe esse vídeo no grupo do Telegram, no grupo no WhatsApp e até a próxima.